Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Jonas. Quero te convidar para essa leitura. Abra aí a sua Bíblia, ou mesmo acompanhe em tela. Será a leitura de todo o capítulo 1, por isso eu peço muito a sua atenção para este momento. O texto bíblico diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas dispôs-se, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para que o navio pudesse ser aliviado do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos? Para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Durante o mês de junho, nós queremos deixar aqui o convite para todos vocês, para que nós possamos juntos, a partir de um olhar cuidadoso, atencioso para o profeta Jonas, extrairmos a mensagem de Deus para as nossas vidas a partir do próprio comportamento do profeta, do mensageiro que é Jonas. Pensei nessa série de mensagens, irmãos e irmãs. Jonas, a mensagem no mensageiro. Porque, de certo modo, em cada um de nós há um pouco de Jonas. E como Jonas, todos nós precisamos constantemente sermos ensinados por Deus
durante a nossa caminhada profética como igreja neste mundo. Olhando para o texto, a palavra-chave, a palavra central é dispõe-te. Há uma ordem clara e inconfundível de Deus para o profeta, e esta ordem é: dispõe-te, Jonas, e vai para Nínive. Para que nós sejamos obedientes a Deus, irmãos e irmãs, requer-se de cada um de nós disposição. Para que a vontade de Deus seja feita por meio de cada um de nós, requer-se disposição. Então, muitas coisas deixam de ser feitas, porque nos falta, muitas vezes, essa disposição. Relacionamentos feridos, porque falta disposição para o perdão. Quantos filhos feridos pelos pais? Quantos pais feridos pelos filhos? Quantas esposas pelos maridos? Quantos maridos pelas esposas? Quantos amigos feridos? Quantos irmãos feridos? E a palavra de Deus vem e nos diz: dispõe-te para o perdão. Dispõe-te para o perdão. Quantas vidas perdidas por falta de disposição do ser humano em cuidar, amar, solidarizar-se com o outro. Nós temos acompanhado, estarrecidos, a situação de um negro nos Estados Unidos. Um negro que clamava para poder viver: me deixe respirar. E faltou a disposição a outro ser humano que, ao invés de usar os seus joelhos como um ato de genuflexão, de adoração, de oração, ousou para sufocar uma vida até a morte. No Brasil, irmãos e irmãs, muitas vidas estão se perdendo, sendo perdidas por causa desta indisposição para o amor, para o cuidar, para o solidarizar-se. Não bastasse a situação que todos nós estamos sofrendo coletivamente como humanidade, que é esta grande pandemia, há outros vírus que impedem a vida. E aqui nós estamos chamando este vírus de indisposição para o cuidado, para o amor. E sem nos darmos conta, muitas vezes, os joelhos se dobram para exterminar vidas no Brasil também. Jonas, dispõe-te e vai para Nínive, Jonas. Mas o texto bíblico nos diz que Jonas dispôs-se, e ele dispôs-se de forma contrária à disposição que Deus exigia dele naquele momento. Foi uma disposição às avessas. Uma disposição às avessas. Será que, como Jonas, também nós nos dispomos às avessas? Primeira questão que eu queria chamar a atenção dos irmãos e irmãs, olhando para o texto bíblico, é a seguinte: Jonas dispôs-se, mas dispôs-se para fugir. Jonas, filho de Amitai, viveu no contexto em que Jeroboão era o rei de Israel, reinava em Israel. Ele era um profeta nacionalista, ou seja, não tinha preocupação nenhuma em alcançar outros povos, não tinha a intenção de pregar para além dos próprios muros de Israel, da sua própria nação, ainda mais para uma nação que, aos olhos do profeta, era uma nação perigosa. Deus o havia, então, chamado para pregar lá na Síria, na nação da Síria. E Nínive era a capital da Síria. Jonas sabia que a intenção daqueles que habitavam a Síria era dominar, governar, tomar Israel naquele contexto, naquele tempo, e por isso mesmo ele não gostava daquele povo, daquela nação. A palavra de Deus para Jonas lhe pareceu amarga, sem sentido. Como assim o Senhor me ordena ir para um lugar como este, para uma cova de leões, para um lugar de gente má e que quer o nosso mal?
Devido a tantas indisposições para com aquele povo, Jonas dispôs-se a fugir da presença de Deus. Talvez Jonas não tivesse a mesma convicção que o salmista, lá do Salmo 139, tinha em seu coração, porque ele dizia não existir lugar sob a face da terra onde nós possamos nos esconder da presença de Deus. Jonas tinha certeza de que indo para Tarsis, que era uma região longínqua, considerada naquele tempo o fim do mundo, ou para usar aqui uma linguagem popular, o lugar onde Judas perdeu as botas, ele estaria então fugindo da presença de Deus, mas muito mais que isso, fugindo da vocação de Deus para si. Nós temos uma vocação, irmãos e irmãs. Nós temos uma missão. Temos a palavra de Deus que deve ser compartilhada para com todos e todas. Temos uma palavra de libertação, de transformação, de confrontação. Então Deus se achega a mim e se achega também a você e diz: dispõe-te a falar, dispõe-te a amar, dispõe-te a perdoar, dispõe-te a aconselhar, dispõe-te a caminhar junto, dispõe-te, sobretudo, junto àqueles que o teu coração quer distância. Que desafio grande, não? Dispõe-te junto àqueles que o teu coração quer distância. Pode ser que ao ouvirmos o chamado de Deus para irmos aonde não queremos ir, pode ser que ao refletirmos sobre as inumeráveis indisposições, cheguemos à conclusão de que o melhor mesmo seria nos dispormos para Tarsis. Uma disposição às avessas, que se esconde e nega a vocação. Uma disposição às avessas que foge para o lugar onde supomos que Deus não vai nos encontrar, nos incomodar. Mas o salmista vem nos lembrar que de Deus não se pode esconder. Para onde fugirei da tua face? Que cada um de nós, irmãos e irmãs, estejamos dispostos não para a disposição de Jonas, mas para a disposição ordenada por Deus, aquele que nos chamou, nos vocacionou, certos de que apesar que as indisposições que a missão pode nos trazer, obedecer a Deus é sempre o melhor a se fazer. Jonas dispôs-se, mas dispôs-se a fugir da presença de Deus. Que não seja assim conosco. Em segundo lugar, Jonas dispôs-se, mas dispôs-se a dormir. Para dormir. Jonas se viu aliviado, pois conseguira fugir de Deus com o dinheiro que tinha, conseguiu comprar uma passagem para o lugar mais distante possível. Agora nada mais restava para fazer a não ser tirar aquela boa soneca. Alguns biblistas vão dizer que uma tradução melhor era que Jonas roncava profundamente no porão do navio. Acima daquele porão, as coisas estavam pegando fogo. Todos os marinheiros estavam ali orando, todos os marinheiros estavam se esforçando para preservar a vida e para isso jogavam ao mar, quem sabe, muitas coisas preciosas, porque naquele momento o que mais importava não eram as coisas preciosas, mas sim a vida de cada um deles. Apesar de toda a agitação, de todo o clamor aos deuses e de toda a angústia que tomava conta dos marinheiros, Jonas estava em sua rede, dormindo despreocupadamente como se nada estivesse acontecendo, não se dando conta até então de que ele próprio era a causa de todos aqueles males que sobrevieram àquele navio. É preciso que a igreja, que tem uma vocação profética, não cometa o mesmo erro de Jonas, o erro de dormir, enquanto ao nosso derredor o mar se agita, vidas perecem. Enquanto a igreja dorme, muitos fazem o que podem fazer, rogam aos deuses,
desfazem-se de tudo que é supérfluo diante da preciosidade da vida. Tiram a sorte para ver se eles próprios são os culpados, para que possam expiar a culpa. E muitas vezes a igreja, que deveria estar na vanguarda de tudo isso, dorme. É claro, irmãos e irmãs, que todos nós precisamos dormir minimamente de 6 a 8 horas por dia, para que os nossos corpos recarreguem a bateria. Não prego, então, para tirar-lhe o sono necessário para a vida. Prego para que o sono, como sinônimo de apatia, não se apodere de mim e não se apodere de você. Prego para que o sono, como sinônimo de apatia, não nos faça esquecer que a responsabilidade do caos também é nossa, pois enquanto deveríamos estar atentos, acordados, pregando, fugimos e dormimos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que a nossa disposição não seja uma disposição às avessas, como foi a disposição do profeta Jonas, mas que possamos ouvir Deus nos chacoalhar, dizendo ao nosso coração: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esse texto está registrado lá em Efésios capítulo 5, versículo 14. E que, despertados, iluminados por Cristo, possamos despertar outras pessoas para que a necessária e urgente vigilância que o tempo nos impõe seja praticada por todos e por todas. Em terceiro lugar, Jonas dispôs-se, mas dispôs-se a matar a sua vocação. Caio Fábio fez uma interessante análise do livro do profeta Jonas e em sua análise ele disse o seguinte: nenhuma fuga de Deus dura para sempre quando aquele que foge é alguém que o conhece. Mais à frente, em sua análise, ele diz algo mais interessante ainda. Homens, e aqui acrescento eu, e mulheres de Deus, em fuga de Deus, trazem maldição aonde quer que vão. A ficha de Jonas caiu e pôde perceber que jamais poderia fugir de Deus. O conhecimento do salmista lá do Salmo 139, tornou-se o conhecimento de Jonas, mas tal conhecimento chegou em forma de exortação, devido à sua teimosia, e não em forma de sabedoria daqueles que contemplam a vida e reconhecem a soberania de Deus sobre todas as coisas. A ficha de Jonas caiu e pôde perceber que ele próprio, por causa da sua desobediência, da sua fuga, do seu sono apático, era o grande causador daquela maldição que sobreveio ao navio. E ao tomar consciência da sua responsabilidade, Jonas dispôs-se a morrer para que os marinheiros pudessem viver. Jonas, o profeta, começa a tomar consciência da sua irrevogável vocação e encontrou na própria morte a forma de expiar os seus pecados e salvar alguns marinheiros. Em uma missão improvisada, Jonas, sem se dar conta, levou muitos marinheiros ao conhecimento de Deus, ao temor a Deus. Mas por mais que ao cair no mar, esperando que pela própria morte ele pudesse estar quites com Deus, por mais que ao cair no mar, esperando a própria morte, os planos de Deus para a vida de Jonas não haviam mudado. A sua tarefa ainda estava por fazer. Tarefa que não competia nem a Joel e nem tampouco a Amós, profetas que eram contemporâneos de Jonas, mas que competia a ele. O chamado era para ele dispor-se e pregar em Nínive. Ao cair no mar e desejar para si a morte, Deus ensinou a Jonas que morrer
seria matar a sua própria vocação. E ali, o que deveria acontecer não era a morte física, a morte de um profeta, mas sim a morte das suas vontades, a morte dos seus desejos, para que a vontade de Deus pudesse ressuscitar em seu coração. Como igreja, irmãos e irmãs, temos uma vocação profética, temos uma missão, e por mais que nós fujamos dessa nossa responsabilidade, há um momento em que Deus se manifesta, e como aquelas perguntas inquiridoras que foram direcionadas a Jonas, Deus nos lembra da nossa vocação, e de onde viemos, e para onde nós devemos ir. Deus nos faz lembrar da essência da nossa vocação. Nos faz lembrar que não podemos fugir e que a tarefa está por fazer. Deus nos faz lembrar que a melhor forma de resolvermos um problema que criamos não é matando a nossa vocação, mas matando a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. Concluo dizendo, irmãos e irmãs, IPI do Parque IP. Dispõe-te e vá. Mas não vá numa disposição às avessas que foge de Deus, que dorme quando deveria estar atenta e que mata a vocação quando deveria viver para compartilhar vida. IPI do Parque P, dispõe-te e vá. Vá às Nínives, que se encontram muitas vezes dentro de nossas casas, que se encontram nas encruzilhadas, que se encontram nos becos, que se encontram nas favelas, que se encontram nas polarizações políticas. IPI do Parque P, dispõe-te e vai às Nínives, que nos causam indisposições, as Nínives que nos parecem covas de leões, as Nínives que nos causam ojeriza. Dispõe-te e prepara-te para as surpresas de Deus. Prepare-se para esfregar os olhos por não acreditar naquilo que Deus está fazendo por meio de cada um de vocês. IPI do Parque P, dispõe-te e vá aos lugares aonde ninguém quer ir, na certeza de que são os lugares onde Deus nos chama, especialmente neste tempo que nós vivemos. Neste tempo, iremos nos deparar com muitas Nínives, e pode ser que no inconfundível chamado de Deus, cheguemos a pensar que a voz de Deus não passa de coisa da nossa própria imaginação. Mas se formos sem receio, sem preconceito, sem medo, sem mágoa, sem raiva, Deus vai se manifestar. E por meio de nossas mãos iremos contemplar a salvação que é de Deus. Dispõe-te e vá. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Bom, irmãos e irmãs, nós estamos hoje gravando aqui do templo, gravamos a mensagem, a reflexão aqui do templo, e por ser o primeiro domingo do mês, domingo que também para nós é muito especial, o fizemos aqui da mesa do Senhor, lembrando um pouco do tempo quando nós celebrávamos aqui na igreja, tempo que nós temos orado, para que, com toda a segurança que se faz necessária, chegue em breve para cada um de nós. E aqui na mesa estão os elementos simbolizando aquela última ceia, a ceia de Jesus com os seus discípulos, com os seus amigos. E nós vamos também celebrar, participar, cada um de nós em nossas casas, em nossos lares, deste momento tão especial, tão singular. Aqui desta mesa, eu queria apenas lembrar a você, irmão e irmã, que, diferente de Jonas, Jesus não teve uma disposição às avessas. Jesus ficou 3 dias debaixo da terra, justamente porque ele foi obediente, ele foi disposto para com aquilo que Deus havia pedido a ele. Celebremos então a mesa do Senhor,
com a nossa família, em nossas casas, mas com o nosso coração agradecido pela disposição de Jesus para nos salvar, para nos libertar de todo mal, de todo pecado, concedendo-nos então vida e vida plena em seu nome. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.